Qual é o significado de sucesso? De acordo com o dicionário, sucesso é uma consequência positiva, um acontecimento favorável, resultado feliz, êxito. É curioso que uma palavra só possa ter um significado tão grande e carregar tantos sentimentos. Sucesso é fácil de alcançar? Se fosse fácil, todos teriam, não é mesmo? Mas o que tem de diferente uma pessoa com sucesso e outra que não conseguiu? A pessoa que alcançou o sucesso simplesmente tentou mais, trabalhou mais, errou mais, sofreu mais. Mas também, em consequência, acertou mais, ganhou mais, experimentou mais e, no fim das contas, colheu mais. Meu maior desafio não é ensinar modelagem, porque eu sei que todos que colocarem em prática os meus ensinamentos vão conseguir modelar perfeitamente. O meu maior desafio é fazer as pessoas entenderem que o sucesso está logo aí, que você que está me ouvindo agora é capaz de alcançar. Tudo o que você precisa é persistir. Oiê! E aí, meu povo? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Desafio Expert em Modelagem. Eu sou a Manu e nesse desafio vou te mostrar o caminho para se tornar uma expert em modelagem, aumentando muito as suas vendas e o valor dos seus bolos e doces. E hoje nós já estamos na quarta aula. A gente começou lá na aula 1, onde eu te mostrei tudo o que precisa para começar a trabalhar com pasta americana, te mostrei sobre os materiais, que não precisa de muito investimento para começar. E também já colocamos a mão na pasta e já começamos lá a fazer os tingimentos das pastas para fazer o nosso projeto. E lá na aula 2 eu te ensinei a fazer aquele arco-íris maravilhoso com nuvem, solzinho, o número 3 e ainda os coraçõezinhos para a gente montar o nosso projeto lindão. E lá na aula número 3 eu te ensinei aqueles bichinhos super fofos para a gente aplicar lá no nosso arco-íris. A gente também fez a nossa velhinha e as estrelinhas. Então, se você perdeu alguma dessas aulas ou perdeu todas, caiu de paraquedas aqui, dá uma pausa agora que eu vou ficar aqui te esperando. Corre lá e assiste, porque esse conteúdo foi todo pensado para ser complementar, da aula 1 até a aula 4. Vai lá que eu vou ficar aqui te esperando. O link para assistir as aulas está aqui embaixo. E na aula de hoje eu vou te ensinar como aplicar aquelas modelagens incríveis que a gente fez em 6 tipos de bolos. A gente vai aplicar aqui no bolo de pasta americana, no bolo de chantininho, no bolo de buttercream, no bolo de ganache, no bolo piscininha e no caseirinho. Pois é, gente, também vou te mostrar que só um bolo gostoso não é o suficiente para você lotar a sua agenda e se destacar aí no meio da concorrência. O bolo precisa ser incrível, precisa ser lindo para o seu cliente apaixonar e te procurar. Então agora bora lá comigo que eu tô ansiosa para te mostrar como que vai ficar cada um desses bolos. Bora? Bom, então agora chegou aquela hora mais deliciosa, que é a hora de dar a cara para o nosso projeto. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar toda aquela decoração, todas as modelagens e vai aplicar no nosso projeto. Agora aqui é um bolo coberto com pasta americana, ou seja, a gente vai aplicar modelagens de pasta americana num bolo de pasta americana. Aqui, depois disso, vocês vão ver na sequência várias outras coberturas. E para cada uma delas a gente tem aí os macetes e pulo do gato que a gente precisa respeitar para ter um trabalho seguro, né? Além de lindo, seguro. Então aqui, vamos lá, pasta americana na pasta americana. Como que vai funcionar? Eu tenho aqui aquela colinha que eu deixei pronta, o cimentinho que eu acabei de ensinar aqui, a pasta americana amolecida com água, tá? Lembrando que a gente colou lá os bichinhos do arco-íris com essa cola. E ela, quando seca, ela fica super firme. Eles já estão extremamente sequinhos aqui. Então, o que a gente vai fazer? Como é uma peça maior, mais pesada, a gente vai fazer toda a colagem dela aqui atrás com esse cimentinho, tá? Então, como que vai funcionar? Escolhi a frente do meu bolo e aí vou dar um pulo do gato aqui para vocês. Como a gente está trabalhando com uma decoração bem grande que vai tapar boa parte do bolo, então aqui, ao contrário do que eu costumo fazer, se tiver alguma falha na cobertura, eu vou esconder com essa decoração. E aí eu consigo manter mais do meu bolo com acabamento melhor, tá? Isso no caso de ter alguma falhinha ali na cobertura, algum amassadinho, enfim. É aquela dica de confeiteira, sabe? Então aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arco-íris, vou posicionar aqui aonde eu quero aplicar
E aí, lateralmente, eu vou observar onde tem o contato dele com o bolo, certo? Ó, vou num lado e vou no outro. E aí eu observo que eu tenho um contato dele bem centralizado aqui no topo do arco-íris. Depois eu vou ter um contato aqui com a tábua, com o tabuleiro de MDF. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar para mim esse arco-íris com cuidado, porque embora ele esteja seco, a gente pode acabar pegando de mau jeito. Então, eu vou trazer aqui na minha base e vou aplicar essa colinha aqui na parte de trás dele, certo? Ó, então eu vou pegar lá com aquela espátula que eu estava usando e vou pegar a colinha. Pode pegar uma quantidade generosa mesmo. Deixa eu pôr para lá aqui. E aí, bem na parte que tem contato, ó, que eu observei lá que tem contato. Então aqui eu vou caprichar na aplicação. Espera aí. Ó, ele tá bem seguro. Dá até gosto de manusear assim, né? Ó, e aí coloquei uma camada bem generosa aqui de cola, tá? Isso aqui secando vai ficar super, super resistente. E aí, o que eu vou fazer aqui também? Eu vou virar, pegando com cuidado, e vou passar a colinha aqui embaixo. Feito isso, agora eu vou posicionar lá no bolo. Agora eu volto lá na posição que eu escolhi para aplicar essa decoração e encaixo lá, tá? Ó, enquadra certinho. Como ela tá bem retinha, ela foi produzida de uma forma bem segura, né? Eu mostrei para vocês todos os pulos do gato para essa modelagem ficar bem estável, bem segura mesmo. Então, ó, ela já aderiu lá, a parte da cola aqui no meio já tá grudadinha no bolo, embaixo na tábua também. Então agora é só uma questão de tempo, de uns minutos aí, talvez no máximo uma meia hora, para isso ficar bem seco mesmo, tá? O que a gente vai fazer? A gente ainda tem velinha, número e a gente tem o nosso solzinho mega fofinho pra gente aplicar aqui. Eu vou virar esse arco-íris pra mim e aqui eu vou escolher a posição de cada elemento, tá? Aqui eu quero colocar esse número, ó, o arco-íris tá bem de frente pra mim, tá? Eu quero posicionar esse número bem de quina do lado direito aqui na frente, ó. Então tá bem aqui na parte da frente. Agora eu vou tirar esse número, entrar mais com esse palito e aí eu aplico a cola de CMC bem aqui na base desse palito, tá? E onde vai ter atrito aqui do número com a cobertura. E aí vou lá e devolvo o meu número. Agora observem que o ponto alto de tudo que a gente está fazendo aqui por enquanto, e vamos continuar observando isso, é que quando a gente faz com antecedência essas decorações, a vida muda, né? Porque olha só como a gente consegue pegar e manusear tudo isso com muito mais segurança. Ó, agora eu tenho a velinha e eu tenho o solzinho. O que a gente vai fazer? Eu quero essa vela centralizada com o meu arco-íris. Gente, isso não é uma regra, é simplesmente uma escolha minha desse momento, tá? Não existe uma regra. Se você prefere que a vela fique para cá ou para cá, é a escolha de cada um, tá? Eu quero que ela fique centralizada aqui, porque eu não quero que ela suma. Eu gosto de usar as velas sempre como algo para agregar no meu bolo, tá? Então centralizei e joguei lá para trás essa vela. E agora o solzinho eu vou deixar numa posição intermediária entre o número e a vela, tá? Então coloquei lá e eu vou deixar ele mais baixinho assim, ó. Ele tá, olhando aqui de frente, ele tá levemente mais alto do que o número 3, certo? Ó, aqui ele tá super seguro, tá? Não preciso nem colocar cola nem nada, porque a gente tá falando de um bolo de pasta americana que ele acaba sendo o mais seguro de manuseio simples, assim, né? Porque a gente pode tocar, a gente pode, enfim, cola, descola e tá tudo certo. Então, o nosso projeto de pasta americana tá pronto. Confesso que eu tô bem apaixonada por esse bolo e já tô aqui com várias outras ideias, com esses mesmos elementos aqui, várias outras ideias já surgiram aqui na minha cabeça. Agora que a gente terminou o bolo de pasta americana, a gente vai lá para a próxima cobertura.
Bom, agora a gente está aqui com o nosso bolo. Vamos dizer que talvez ele arrisco dizer que seja um dos queridinhos do momento, porque é uma cobertura que está muito em alta e eu sei que tem muitas de vocês que estão aqui agora comigo buscando possibilidades de personalizar melhor os seus bolos em Buttercream, que é uma cobertura à base de creme de manteiga que está muito popular aqui no Brasil, já é muito popular no mundo afora aí há algum tempo, e tô sentindo que tem cada vez mais pessoas desse universo aqui entre nós buscando maneiras de personalizar e dar uma carinha mais diferentona para os seus trabalhos, conseguir sair um pouco do comum, né, de só espatular, só flores, só topper de papel. Então eu quero muito ajudar vocês nessa caminhada aí, buscar um trabalho com mais identidade, com mais liberdade para vocês conseguirem personalizar, assim como a gente que personaliza pasta americana já tem essa liberdade também incrível de poder personalizar dentro do seu ateliê, dentro da sua casa, com seus materiais, sem precisar de elementos externos, né? Quando a gente fala de flor, de topper, tudo isso é elemento externo, a gente depende que alguém nos forneça. E quando a gente cria com as nossas mãos, as nossas próprias decorações, a gente ganha essa liberdade aí para poder criar aquilo que a gente precisa. Então, tô aqui também para ajudar vocês. Trouxe aqui um bolo pronto, espatulado, liso, como vocês podem ver, tá na cor natural do Buttercream, que é esse amarelo, né? Essa cor de manteiguinha. Ele tá bem gelado, ó. Ele não sai, não gruda na mão. Que como que a gente vai fazer, né? Eu vou ensinar vocês a aplicar essa decoração nesse bolo também. A gente fez aqui uma modelagem relativamente grande, certo? Esse bolo, eu aconselho que ele seja montado numa base um pouco mais grossa e com diâmetro maior, tá? Aqui ele tá, ó, uns 2 dedinhos sobrando. Eu aconselharia que tivessem 3 dedinhos sobrando de cada lado para a gente conseguir trabalhar com segurança com essa decoração que eu tô fazendo aqui, com esse arco-íris grandão, tá? Mas vamos lá, vamos considerar que esse bolo tá numa tábua mais larguinha, certo? De 6 milímetros, que ele tá com um diâmetro maior também, e aí ele tá gelado, e agora a gente vai aplicar essa decoração nele. Como que vai funcionar? Eu vou aplicar essa decoração e vou dando algumas dicas também de como aplicar outros tipos de decoração aqui no nosso bolo. Eu tenho aqui a cobertura, a mesma que eu usei no bolo, a mesma cobertura de Buttercream, só que ela tá em temperatura ambiente, ó, numa textura meio de pomada, assim, tá? Ela vai ser a cola, junto com o palito, né? Eles vão ser a colinha que vai grudar esse arco-íris com segurança lá no meu bolo, certo? Então, não esquece desse passo a passo. O tabuleiro um pouquinho maior, pelo menos 3 dedinhos aqui de sobra de cada lado. O bolo bem gelado. Por segurança, eu, Manu, só trabalharia com um tabuleiro um pouquinho mais grosso. Então, esse aqui provavelmente tem 3 milímetros. No mínimo, gente, uns 6 milímetros é o mais seguro para a gente trabalhar com bolos espatulados assim, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso arco-íris. Eu vou posicionar aqui, ó, onde eu vou aplicar, tá? Eu vou escolher um lado aqui do meu bolo que eu vou aplicar essa decoração. Então, eu vou medir aqui, vou encostar, vou ver onde pega. Igual eu fiz lá no bolo de pasta. Vou ver onde é o contato da modelagem com esse bolo e com esse tabuleiro. Ó, feito isso, agora eu vou pegar e vou aplicar a colinha de CMC, não, de Buttercream, tá? Vou pegar e vou passar aqui atrás, lá onde a gente passou aquele cimentinho de pasta, agora a gente vai passar o Buttercream. A gente vai passar a cobertura aqui atrás, tá? Então, essa cobertura que está em temperatura ambiente, ela vai entrar em contato com uma cobertura que está gelada. E aí ela vai endurecer e vai fazer essa cola. O que é legal, gente? Seguinte, vocês podem, por segurança, colar a colinha de CMC aqui embaixo, tá? Aquela melequinha de CMC que a gente fez lá de CMC não, de pasta americana com água. Vocês podem colocar aqui embaixo para grudar no tabuleiro, para ficar mais estável ainda, tá?
Ó, grudei lá. Tô observando lateralmente aqui ficou um excesso, eu tiro. Grudei lá. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui palito de dente, tá? E vou colocar em pontos estratégicos aqui no meu bolo, tá? Eu vou enfiar aqui, ó. Ó, tá lá no vão. Peraí que a gente já vai resolver isso daí. Tá lá no vão entre um raio do arco-íris e outro. Vou fazer 3 pontos de apoio aqui com o palito, tá? Vou fazer mais um aqui no meio. Vai devagarinho que ele vai. Pode fazer antes a furação, né? Eu resolvi fazer aqui, mas podia ter feito antes. Ó, entrou lá. Vai com a pontinha, vai girando. Entrou lá, tá? Agora a gente vai colocar o terceiro. São 3 apoios aqui. Observem que eu escolhi pontos estratégicos para fazer essa aplicação. Eu escolhi pontos que eu sei que eu posso aplicar um outro elemento aqui na parte de fora, ó. Então vamos lá que eu quero mostrar certinho onde que eu apliquei cada palito. Apliquei um palito aqui, embaixo da estrela, tá? Apliquei um aqui, que vocês viram que até deu uma abridinha aqui, ó. E apliquei um aqui. Ó, eu olhando aqui de frente, não me incomoda, tá? Eu poderia entregar esse bolo assim. Porém, não vamos, porque a gente aqui trabalha com nível de perfeição lá em cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem elementos aqui, lembra lá que a gente fez vários corações e várias estrelinhas? Eu vou pegar esses elementos e vou observar onde eu acho que precisa e vou colar um a mais aqui, ó, para esconder esse palito, tá? Bom, então eu tenho aqui, ó, uma colinha daquele cimentinho de pasta, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai preencher lá onde tá me incomodando e tem palito aparecendo. Então, eu vou colocar a estrelinha e vou colocar o coração também. Se tivesse outro elemento, poderia colocar, tá? Ou estrelinha de outro tamanho, ou se você preferir uma miçanguinha, uma coisa menorzinha, pode adicionar, tá? Aqui é só um truque mesmo para que esses palitos não fiquem aparentes. Isso para quem é mais chatona, assim, tipo eu. E talvez alguém aí seja também e não quer que apareça. Dessa forma não aparece. Ali tem um aparecendo, eu vou deixar ele assim pra gente trabalhar aí a nossa paranoia. Ó, tá super seguro, tá? Eu já dei uma forçada aqui, ó. Ele não tá mexendo, ele não tá bambo nem nada, tá? Só vale lembrar que o tabuleiro precisa ser maior para trabalhar com decorações assim. Isso aqui para transportar com um tabuleiro pequeno não é legal, tá? Bom, aqui a gente já aplicou, já tentei mexer aqui com a peça, ó, tá super seguro, estruturado. Só lembrando, não é demais lembrar e fazer esse alerta que o ideal é um tabuleiro maior, tá, gente? Não vão colocar esse arco-íris sobrando para fora da tábua que depois vocês vão ter dor de cabeça. Então, só um tabuleiro maior já ficaria excelente esse arco-íris aqui, ó. Tá super seguro mesmo. O que vai acontecer aqui? A gente tem mais 3 elementos para adicionar e a gente não vai deixar por menos, porque vai dar todo o tchan aqui no nosso bolo. Vou virar de frente para mim esse bolo, tá? E aí eu vou medir aqui. Eu vou posicionar da mesma forma que o bolo de pasta, para vocês verem que é possível fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez lá, tá? Então aqui eu vou adicionar a vela na mesma posição que eu coloquei lá. O que eu vou orientar que vocês tomem bastante cuidado, tá? Mas isso serve para qualquer bolo. Só pega essa dica aqui. Não palita em quina, certo? Não vai pegar a vela e colocar bem na quina aqui. Por quê? Porque a maioria dos nossos bolos vão cinta de contenção, certo? Ou de ganache, ou de buttercream, ou de qualquer outra coisa. Então a gente não vai forçar essas quinas. Então sempre toma cuidado aqui, ó, um dedinho e meio para dentro, aí trabalha aqui tudo que for adicionar nele. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes pode pegar alguém que não tem experiência e acabar fazendo uma bobeira, tá? Tô falando isso principalmente para os canudos, que são peças maiores. Os palitinhos eu até não vejo problema, tá?
porque o palito é bem fininho e aí é mais delicado, ele entra furando a peça. O palito não, né? O canudo não. Então, toma esse cuidado. Então, aqui, ó, o número, a gente vai colocar na mesma posição. E o solzinho também, na mesma posição. Ó, como esse bolo tá bem gelado, ele tá todo bem estruturado, bem firme, né? Então, esses palitos entram, vocês vão sentir até uma certa resistência, mas não tem problema, tá tudo certo. Pode espetar até o final que não vai ter problema não, tá? Ó, tá super estável, modelagem super seca. Eu não preciso adicionar aqui qualquer outra coisa para que fique bem firme essas decorações aqui em cima. Lembrando coisas que quem já trabalha com buttercream sabe. Transportar o bolo gelado, orientar o cliente, quando ele for receber esse bolo, ele pode manter na geladeira, se for demorar umas horas para usar, mantém ele embalado na geladeira. Se tiver muito quente fora da geladeira, precisa controlar, não vai tirar um bolo de dentro da geladeira e levar lá no olho do sol, porque vai dar choque térmico, isso para qualquer tipo de bolo a gente já sabe que não é o ideal. Tirou da geladeira embalado, espera um pouquinho ele para temperatura ambiente, depois desembala esse bolo e coloca na mesa que não vai ter problema nenhum, tá? Mas isso eu indico para qualquer bolo, inclusive para os de pasta americana também. Quando o cliente precisa armazenar em geladeira, armazena esse bolo pronto, fechado na embalagem. Tira da geladeira, mantém um tempo embalado até ele voltando para a temperatura dele. Aí abre o pacote ou abre a caixa, posiciona no lugar que vai cantar o parabéns, que vai ser a festa, enfim. E aí, seja feliz. Mas para o transporte é bacana mesmo que esses bolos sejam sempre gelados, certo? Nem preciso falar, se estiver no verão, transportar no carro com ar-condicionado, levar no chão do carro, isso eu acho que quase todo mundo que está aqui já sabe. E quem não souber pode perguntar, deixar as dúvidas aí que a gente vai respondendo para vocês. E o nosso bolo está pronto, nosso bolo de buttercream com modelagens em pasta americana. Também amei, não vou dizer para vocês que, olha, também apaixonei por ele, curti muito o efeito. Já estou também aqui cheio de ideias para essa cobertura aqui com essas modelagens. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, deixa aqui pra gente, que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. E agora bora que a gente tem mais trabalho pela frente. Bora para a próxima cobertura. Bom, e agora a gente vai ter a nossa primeira, segunda, terceira cobertura. Aqui a gente vai decorar um ganache cake, um bolo verdadeiro coberto com cobertura de ganache. Essa ganache aqui foi feita com chocolate fracionado, não foi com chocolate nobre, mas poderia ser, tá? O que a gente vai fazer aqui? Esse bolo tá gelado, ele tá na geladeira de um dia para o outro, e aí a gente vai colar. Nesse caso, a gente vai usar uma das opções de colinha que eu já dei aqui para vocês, que é a cobertura derretida, tá? O chocolate fracionado derretido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar atrás, primeiro a gente vai lá, agora vocês vão lembrar junto comigo. Como que a gente faz? A gente coloca o nosso arco-íris lá, posiciona. Tô repetindo esse processo para ficar bem fixado aí na mente de vocês. Eu vou observar onde tem contato lá no meu bolo. Depois, onde tem contato é onde eu vou passar a cola. Porque não adianta perder tempo alisando tudo atrás com cola se não é tudo que vai encostar lá no bolo, certo? Então aqui, ó, já sei que é o mesmo centro do nosso arco-íris lá em cima. Então eu vou trazer aqui na minha mão com carinho e vou adicionar esse chocolate derretido aqui, tá? Nesse caso, gente, não precisa colocar em excesso, tá? Para não ficar respingando muito esse chocolate. E também uma dica importante é que vocês não coloquem com o chocolate muito quente. Porque o chocolate muito quente aqui, ele vai espalhar, vai ficar escorrendo, tá? E ele mais grossinho, já numa temperatura quase ambiente, ele fica mais pastosinho. E aí, para a função de cola, ele é muito mais interessante que seja assim, tá? Então, espalha ali onde tem contato. Aqui, ó, para fazer um reforço, eu vou passar um pouquinho aqui embaixo também, dos dois lados. Essa parte aqui
tem que ser meio rápido mesmo, não dá para ficar viajando muito, porque senão a gente perde o tempo, tá? Foi lá e colou. O bom do bolo de cobertura de ganache é que, assim como o de pasta americana, ele também não tem segredo. Colou, colou, tá ali, não preciso ficar me preocupando, é um bolo mais estável. Ó. Aqui eu deixei um excesso atrás de cola, só para ver se dá para mostrar. Como esse bolo ele tá um pouco mais baixo do que o padrão, ó, aqui ficou um excesso do chocolatinho aparecendo, porque esse bolo ele é um pouco mais baixo do que os outros bolos que a gente está trabalhando. Então, ele já estava sujinho ali, mas não tem problema, tá? Se for aplicar, mede antes, vê onde vai ficar a cola e aí não coloca para a parte que vai aparecer. Feito isso, a gente tem os 3 elementos para adicionar aqui em cima desse bolo de ganache. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. A gente vem aqui, posiciona o arco-íris de frente, posiciona o número onde a gente quer encaixar. Nesse caso aqui, o número tá da mesmíssima cor que o bolo. Aqui centralizo lá o meu palito, o meu canudo de vela. E posiciono o solzinho também do mesmo jeito, tá? Que não tem segredo nenhum. Então, o nosso bolo de ganache cake já tá personalizado com arco-íris, com número, com solzinho. Ficou super lindão também. Fica a dica aí, inclusive, vocês estão vendo que eu tô mudando a cor de fundo de cada bolo, que é para dar mais ideias para vocês. E é isso aí, já tem mais um bolo pronto, agora bora lá para a próxima cobertura. E agora a gente vai decorar o nosso bolo em chantininho. Já tem um bolo aqui espatulado com a cobertura chantininho e as decorações que vocês já viram por aqui. Como que vai funcionar dessa vez? O chantininho, ele tem um ponto de atenção aí com a pasta americana, porque digamos que eles não sejam melhores amigos, mas a gente consegue amenizar essa situação, porque eu já trabalhei por mais de 7 anos entregando bolos modelados em chantininho. Então, vou conseguir falar tudo o que vocês precisarem saber aqui para fazer essa combinação e ter sucesso aí nos seus bolos personalizados com modelagem. Como que vai funcionar? Quando a gente vai decorar, a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Por quê? O que acontece? O ponto principal de atenção é que a pasta americana, ela suga toda a umidade do chantininho, tá? Quando a gente pensa assim, a gente logo se assusta, né? Mas calma lá que tem solução para tudo. O que a gente precisa fazer em primeiro lugar é o que a gente já está fazendo aqui, antecipar bem as modelagens e usar CMC em todas, certo? Para aplicar pasta no chantininho, a gente precisa sempre fazer o teste do barulho, né? Bateu, tem que estar seca, tem que estar dura, tem que fazer barulho. Como aqui tá tudo super seco, a gente já está trabalhando aqui há 2 dias com essas modelagens, então a gente não vai ter problema. Eu vou continuar dando várias dicas e vários pulos do gato enquanto eu vou aplicando aqui a decoração, tá? Primeiro pulo do gato. Quando a gente vai aplicar uma plaquinha, alguma coisa que vai aqui no corpo do nosso bolo, a gente vai blindar isso com chocolate fracionado. Então, eu já derreti aqui a minha cobertura, tá? E aí eu vou fazer um furinho aqui no saquinho. Eu gosto de usar o saquinho para isso, acho bem prático. O que eu vou fazer? Eu vou virar a peça aqui para mim. E lá no ponto de contato, principalmente, eu vou blindar com esse chocolate, tá? Como aqui a peça é bem grande e vai pegar bastante lá no bolo, eu vou espalhar mais até aqui, ó, até embaixo aqui, onde eu sei que pode encostar no meu bolo. E vou fazer essa blindagem da peça aqui atrás. Quando a peça está extremamente seca, eu até poderia adicionar sem fazer a blindagem, mas a gente trabalha na segurança, né? Eu não posso vir aqui ficar dando dicas vazias para vocês, de coisas para vocês correrem risco. Então, isso aqui é para a gente garantir realmente que não vai ter dor de cabeça para o nosso lado, tá? Uma coisa não exclui a outra. O CMC não exclui o fato de precisar blindar, não exclui o tempo de secagem. A gente precisa respeitar todos esses procedimentos aqui para a gente ter sucesso no nosso bolo. Isso aqui, ó, espera secar. Tem que secar, fazer aquela casquinha do chocolate. Aí sim a gente vai aplicar.
Enquanto isso, a gente vai começar aqui pela parte de cima, já que a gente tem que esperar um pouquinho. Então, eu vou fazer o contrário, eu vou puxar o bolo aqui para mim e vou posicionar aqui, ó. O número tá extremamente seco. Isso aqui, para ele querer amolecer, vai uns 2 dias aí em cima do meu bolo. E como a gente está tratando de um produto que é para consumo imediato, ninguém vai encomendar um bolo que quer que esse bolo fique decorado por 3 dias dentro da geladeira, né? A gente sabe que não é assim. A gente entrega para consumo imediato no dia ou no máximo para um dia. Se for para 2 dias na frente, tudo tem que ser bem negociado com o cliente, né? Se for preciso, até mandar uma pecinha separada com instruções para a pessoa palitar no seu próprio bolo. O que já aconteceu no meu ateliê algumas vezes e isso não foi motivo de problema para nenhuma das partes, nem para gente e nem para cliente mesmo, tá? Mas isso é exceção, gente. Pensa na exceção da exceção. O que é a regra? Consumo no dia. A pessoa vai retirar o bolo no dia do evento. Ou, vamos dizer assim, que algumas exceções para o outro dia. E aí, para tudo isso, a gente vai trabalhar nessa segurança que eu estou passando aqui, tá? Ó, o que eu posso fazer aqui também se eu quiser garantir mais ainda esse número? Eu posso passar também esse chocolate aqui embaixo do número, onde ele vai ter mais atrito com o bolo, tá? Passei só lá embaixo. Também vou deixar secar um pouquinho, né? Porque não adianta passar e aplicar ele mole aqui em cima do bolo. O que mais que a gente vai fazer? Vela. Vela não tem segredo, ela não vai amolecer no bolo, o canudo não vai amolecer. Vocês podem medir onde quer adicionar e aplicar no bolo. Seja verdadeiro ou seja cenográfico, não tem mistério, tá? Solzinho. O solzinho vai ficar distante do bolo, então eu posso vir aqui e aplicar ele direto, sem cola, sem nada, tá? Vem aqui, posiciona e tá tudo certo. Também tá super seca, uma peça que tá bem estruturada. Ó, aqui a gente vai esperar só um pouquinho. Peraí, tá quase. Quase. Bom, então já secou a casquinha que a gente fez. Bora aplicar aqui o nosso número. Ó, o número eu posso tirar, aí eu introduzo mais o palito e agora eu entro com o número, tá? Isso aqui, gente, é de praxe para quem trabalha com chantininho e modelagem, tá? Agora aqui, ó, nosso arco-íris também já secou. Bom, agora a gente já tá com o nosso arco-íris, ó, a casquinha já cristalizou. Eu vou posicionar na frente do meu bolo, contando que algumas regrinhas, ó, vou centralizar aqui lá na vela, vou pressionar, tá? Aqui, ó, tem uma coisa diferente dos outros bolos. Não falei que eu tinha várias dicas para dar e tenho mesmo. Porque já foram muitos anos aqui aplicando pasta americana no chantininho. O que a gente pode fazer? Quais são os recursos? Quando a gente trabalha com chantininho, geralmente a camada é um pouco mais grossinha da cobertura, então a gente tem um excessinho de cobertura que a gente dá uma pressionada aqui na peça e ela faz como se fosse uma sucção, assim, e gruda bem essa peça, tá? Aqui tá bem preso, eu não precisaria adicionar mais nada, tá? Mas vamos lá, vamos pensar que a gente vai colocar uma outra plaquinha aqui, pequenininha de nome, mais delicada. Como que funcionaria? A gente precisaria estruturar um pouco melhor aqui com um palito, ou deixar essa plaquinha aqui na base também igual o arco-íris, tá? Então, eu não indico que vocês simplesmente coloquem uma plaquinha pesada aqui no meio do bolo, tá? Porque pode ser perigoso, porque essa cobertura pode acabar não segurando o peso da plaquinha, tá? E isso para as coberturas cremosas. A gente falou aqui do Buttercream, a mesma coisa. Se fosse colocar uma plaquinha no centro do bolo aqui, coloca sempre o apoio de palito, igual a gente fez palito lá no Buttercream com o nosso arco-íris. A mesma dinâmica de palito a gente usa. Avisa o cliente que tem palito. É uma prática normal do nosso mercado, usar palito para estruturar a decoração de bolo, qualquer aplique nos bolos, então as pessoas já sabem. Geralmente não é a criança que vai cortar o bolo, é alguém que vai cortar o bolo. Essa pessoa pode simplesmente arrancar as decorações antes de fazer o corte do bolo, então não se preocupem com isso, tá? Porque não existe milagre, não existe mágica, é simplesmente técnica, saber o que fazer no momento que precisa fazer, né? Aqui no caso do chantininho,
eu não precisaria, tá? Porque eu tô falando de uma modelagem grande, pesada, ela praticamente, ó, ela fez uma sucção aqui em toda a cobertura e ela grudou, ó. Tô chacoalhando aqui e ela não sai do lugar, tá? Então, tomem só cuidado no caso de decorações mais leves, para não ficar muito delicado aqui, solto no meio do bolo, tá? Então, a gente já tem mais um bolo pronto. Chantininho é um dos bolos que eu mais vendi, como eu falei aqui no início para vocês, um dos bolos que eu mais vendi com decoração de pasta americana. Se joguem, dá certo com bicos, tá? Aqui eu fiz espatulado, mas funciona com bicos também. Quem for fazer piping, roseta, qualquer outro tipo de bico, trabalho de bico, também a gente consegue mesclar as decorações de pasta americana. Então, é só alegria. Sabendo o que fazer, é só alegria, gente. Não tem erro. E agora, só para finalizar, uma dica bem importante, bem especial. Entregou o seu bolo embalado. O cliente pode deixar na geladeira, não tem problema, embalado. Tirou da geladeira, espera um pouco para desembalar. Mas não espera muito, não deixa de um dia para o outro esse bolo embalado e nem transporta em local que está quente com a embalagem fechada, tá? Lembrando que a pasta americana, ela é sensível à umidade do chantininho. Então, se a gente deixar isso fechado em ambiente quente por muito tempo, vai fazer uma sauninha dentro da embalagem, tá? Então, a gente precisa abrir essa embalagem para que respire e a pasta não fique em contato direto com o chantininho, tá? Mas tranquilo, sem pânico, sem estresse. Como eu falei aqui, já trabalhei mais de 7 anos entregando bolos assim, com modelagens dessa forma que eu estou ensinando aqui para vocês. E tem várias alunas que também já estão trabalhando assim dessa forma, com bastante modelagem e cobertura de chantininho. Então, aplicando a técnica certa, é um caminho sem volta. Agora bora lá que a gente ainda tem mais pela frente. Vamos lá ver? Bom, e agora a gente vai decorar um bolo caseirinho. Eu não falei que ia explodir a cabeça de vocês, eu quero ver se vocês estavam imaginando que a gente ia decorar um bolo desse tipo aqui. Pois iremos. E não é à toa que eu falei para vocês que quem consegue trabalhar com modelagem, gente, sério, vocês vão ter o poder de transformar qualquer produto num produto irresistível. Pensa aqui que eu tenho um bolo caseirinho com cobertura de leite ninho e a gente vai transformar ele num bolo personalizado. Sim, ele também merece, né? Pensa que ele, junto com a sua linha de produtos, você pode atender o cliente em outras situações, inclusive para presentear no dia a dia, ou agora festinhas que as pessoas fazem, cada um comemora na sua casa, ou mandar para a escola, ou para o dia a dia, enfim. Quem tem vitrine vai ser uma mega oportunidade de chamar a atenção do cliente para algum detalhe ou outro no seu bolo, porque aí a gente muda completamente a cara de um produto que a gente está acostumado a ver todos eles iguaizinhos, né? Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho a nossa coleção que a gente já fez aqui de decorações em versões um pouco menores. Os bichinhos até estão do mesmo tamanho, mas o arco-íris eu fiz menor. Aí a gente tem número, tem coração, tem estrelinha e vamos aplicar no nosso bolo caseirinho. Bora lá? Bom, então vamos lá. A gente tem aqui o nosso arco-íris e a gente vai fazer uma estruturinha para ele. Para isso, eu tenho aqui palitos de dente, certo? O que eu vou fazer? Com a parte pontuda, eu vou entrar lá, ó, um palitinho em cada lado do meu arco-íris. Sempre pensando que a gente tem que respeitar o tempo de secagem para qualquer modelagem, tá, gente? Então aqui, ó, ele também, ó, tá sequinho, tá durinho, tá super estruturado. Finquei lá os palitinhos, agora eu já tenho um topper para colocar lá no meu bolo. Vamos estruturar as outras e a gente vai aplicando de uma vez. O número a gente vai simplesmente colar deitado. E aí a carinha de cada bichinho a gente vai aplicar com um palito também, para ficar bem seguro, para não ter problema. Porque aqui, ó, essa cobertura, ela tá sequinha, eu poderia colar com chocolate fracionado aqui derretido, tá? Eu vou dar as duas opções e aí cada um vai saber qual que é melhor para sua cobertura. Porque se for uma cobertura mais mole, talvez seja melhor colocar com palito mesmo, tá? Se for uma cobertura como essa, que é encorpada e tá mais firme, eu consigo colar com o próprio chocolate fracionado, que também funciona, certo? Eu vou dar as duas opções aqui. Vamos começar aqui, ó, pelo sapinho Queropi. Lá na parte de trás dele, eu vou furar. Toma cuidado para não furar demais, porque senão vai sair lá do outro lado,
tá? A ideia é só que ele fique estável aqui no palito, não precisa entrar até muito perto do outro lado, tá? Aqui eu vou fazer uma decoração, ó, vou escolher uma frente aqui do meu bolo, né? Porque frente de bolo é algo muito especial, a gente precisa sempre escolher com carinho. Então eu escolhi aqui, ó, uma frente bonita e eu vou aplicar lateralmente as carinhas dos bichinhos. Vou trazer aqui meu bolo, ó, e aí o que vai acontecer? A gente vai posicionar as carinhas dos bichinhos lateralmente. Eu vou colocar aqui o sapinho. Agora a gente vai colocar o pandinha. Vamos colocar o porquinho. Ó, vamos colocar o porquinho com chocolate fracionado para vocês verem que funciona também. Só não coloca com chocolate muito quente, porque senão ele vai ficar escorrendo, tá? Colei lá. Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou palitar aqui e estruturar o meu arco-íris. Eu quero que ele fique meio lateral aqui no meu bolo. E aí agora eu vou colocar aqui, o número eu vou colar com chocolate fracionado também, então vou colocar lá atrás dele um pouquinho do chocolate. Vou posicionar ele meio de ladinho aqui. Também vou colocar umas estrelinhas e corações pelo meu bolo. Tudo colado com chocolate fracionado aqui também. Quero ver quem que vai aguentar não fazer um bolo desse. Eu já tô aqui pensando em vários tipos de decorações para poder fazer nos caseirinhos. Ó, aqui esses recortes pequenininhos a gente pode colocar ao redor dele todo, né? Inclusive a gente podia trazer aqui confeitos também, né? Aquelas bolinhas mais moderninhas. Super ficaria legal aqui, ia dar uma carinha bem diferentona. Eita, derrubei lá no fundo, mas tudo bem, vamos desconsiderar aquela estrela. Colei. Agora esse ursinho, ó, vou colocar ele diferente aqui para vocês verem. Vou colocar ele espetadinho, mas um pezinho aqui junto com o arco-íris. Ai, que fofura! Gente, ó, pronto o nosso bolo caseiro. Já não dá nem para chamar de caseirinho, né, gente? Porque dá uma olhada nesse bolo, se ele não tá apaixonante. Agora fica aqui alguma dica para vocês. Dá super para adicionar elementos como faixinhas aqui, ó. Se quiser colocar nome, fica muito legal. Então, se eu quisesse aqui colocar uma faixinha e os bichinhos em volta, colocaria nome com cortador de letrinha, tá? Poderia colocar o número em pé ao invés do arco-íris. Dá para brincar aqui, gente, o céu é o limite, tá? Só não esqueçam de fazer conta, porque precisa cobrar o valor que custa um trabalho desse aqui, super diferenciado, super moderno, e que não tem quem não se apaixone por um bolo desses. Agora bora lá que a gente tem mais uma missão ainda que eu quero concluir com sucesso aqui junto com vocês. Bora lá? Bom, agora a gente vai decorar um bolo piscininha, totalmente fora, né, gente? Acho que vocês estão aí se perguntando o que a Manu vai inventar agora, essa ser humaninha maluca. A gente vai provar agora por A mais B que é possível transformar qualquer produto num produto irresistível, simplesmente com as nossas fofurices de pasta americana. Bom, o que a gente tem aqui? Um bolo piscininha de chocolate, cobertura branca, que eu vou colocar aqui. A gente vai espalhar bem bonitona essa cobertura. É legal a gente deixar bem bonito, tá? Porque aqui tudo faz parte da decoração, né? Tudo ajuda aqui no acabamento do nosso bolo. Então, vai espalhando, ó, vai puxando ela bem bonitona aqui. Feito isso, a gente vai pegar um pouco de granulado de chocolate ao leite, que aqui eu quero trabalhar com contraste. Eu quero trazer essa ideia para vocês de que realmente tudo é possível, tá? Não precisa ficar combinandinho, colocar granulado branco. Não, a gente pode trabalhar aqui com esses aspectos de sabor, esse chamariz que tem, né? Os contrastes aqui de cobertura com granulado e massa. Então dá pra gente brincar bastante. Poderia também usar um brigadeiro colorido, dependendo do tema que a gente vai trabalhar. Pode ser um bicho de pé, ou pode, enfim, dá para brincar bastante. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer os nossos elementos aqui para dentro desse bolo. Como a gente está com brigadeiro cremoso aqui e ele está
dentro desse bolo, então está extremamente seguro. A gente vai simplesmente posicionar os nossos bichinhos. Dá uma leve pressionadinha assim, ó, porque aí a cobertura dá uma chuchada neles e já segura no lugar. Aqui eu já vou posicionar o meu arco-íris também. E aqui eu vou completar com coraçõezinhos, estrelinhas. Poderia adicionar algum outro confeito aqui, granulado colorido. Aqui não tem limite, gente. Aqui é soltar a imaginação. Sempre lembrando que aqui a gente precisa gerar bastante encantamento para o cliente ver que é possível bolos lindos, deliciosos, suculentos, saborosos. A gente vai quebrar esse padrão de que o que tem modelagem não é tão gostoso, ou não dá para rechear, ou não dá para deixar ele bem apelativo de sabor. Olha que incrível que ficou esse bolo. Pensa aqui comigo, imagine esse bolo sozinho, quanto que ele valeria. Agora já faz o exercício de imaginar o quanto de valor que um cliente vai ver vendo esse bolo pronto, todo decorado assim. E aqui é só uma pequena amostra de tudo que é possível transformar dentro do nosso universo de modelagem. Espero que vocês tenham gostado. Eu já estou apaixonada. Confesso que tenho dó de cortar porque eu amei demais esse bolo. Mas estou muito feliz com o resultado e já estou ansiosa aqui para fazer os próximos. E aí, meu povo, vocês viram o poder que tem uma modelagem incrível no seu produto? Seja lá qual for o tipo de bolo que você faça, com uma modelagem incrível, o seu bolo passa de um bolo simples para um bolo artístico. Pois é.